Você sabia que existe um santuário no céu? A Bíblia conta que Adão e Eva conversavam com Deus face a face, até que veio o pecado. A Bíblia também diz que o pecado faz separação entre nós e Deus para que nós não possamos ver a sua face. Deus, que convivia diariamente com Adão, com Eva, sentia falta de estar no meio do seu povo. Quando o povo de Israel estava no deserto peregrinando antes de chegar em Canaã, Deus decidiu acampar com o povo. O povo vivia num acampamento, Deus então queria estar no meio deles, acampando junto com eles. Em Êxodo capítulo 25, verso 8, nós lemos o seguinte: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus orienta Moisés para que o povo de Israel faça um santuário para que ele pudesse habitar no meio do povo. A gente vê também em Êxodo 29, verso 43, o seguinte, Êxodo 29, verso 43. Aqui diz assim: Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. O povo de Israel, pecador como todos nós, confessava seus pecados através de sacrifícios de animais. Então, alguém poderia aparecer no santuário com um animal, sacrificar aquele animal, o sangue daquele animal sacrificado era jogado, aspergido na cortina do santuário, na parte interior do santuário. E ali o povo confessava seus pecados e recebia o perdão desses pecados, através de uma cerimônia que falava do amor de Deus e que o pecado realmente levava à morte. O salário do pecado, conforme a Bíblia mesmo diz, é a morte. Então ali o ser humano tinha uma experiência de entender que o pecado levava à morte. E Deus santificava as pessoas através do perdão, através da misericórdia, através do sangue do Cordeiro sacrificado, que morria no lugar do pecador. A gente sabe que Jesus é esse Cordeiro, que se entregou por todos nós, pecadores, para nos salvar, nos resgatar das garras do pecado. No capítulo 25, nós vemos aqui no livro do Êxodo o seguinte texto. Capítulo 25, versos 9 e também o verso 40. Assim nós lemos aqui: Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, para modelo de todos os móveis, assim mesmo o fareis. Então Deus mostrou um modelo para Moisés, e esse modelo deveria ser copiado. Então Moisés não teve que criar nada da sua própria imaginação. Ele teve que fazer tudo segundo um modelo que ele viu Deus apresentar para ele. E o versículo 40 diz: Vê, tudo, pois, que faças, seja segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Esse modelo, na verdade, já existia no céu. Moisés ele teve, então, uma visão do que existia no céu e copiou aqui para a terra para eles terem essa experiência de encontro com Deus e de remissão dos seus pecados. Em Hebreus, capítulo 8, verso 5, nós lemos o seguinte, Hebreus, capítulo 8, verso 5. Aqui o texto diz assim: Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas que de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, as coisas que aconteciam aqui na terra eram figura e sombra das coisas que já aconteciam no céu. No versículo 4, a gente lê aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Diz o seguinte: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus, nesse santuário celestial, ele é o nosso sumo sacerdote. Então ele intercede por nós. Nós não precisamos de ninguém para interceder por nós. No capítulo 8,
verso 2. Aqui Paulo ainda comenta, em Hebreus, capítulo 8, verso 2, o seguinte: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro santuário, foi aquele que Deus erigiu e não o homem. Então, aquele que existia na terra era uma figura, era uma sombra, mas o que existe verdadeiramente é o que está no céu, aquilo que Deus fez, a obra que Cristo está realizando em nosso favor hoje. No versículo 9, verso 24, também fala dessa realidade, onde nós lemos o seguinte. Aqui fala assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para compadecer agora por nós diante de Deus. Então Jesus entrou no santuário do céu para interceder por nós diante de Deus. Tudo que acontece lá no céu era representado aqui na terra. A terra era só uma representação. A realidade mesmo acontece no céu. No capítulo 8 de Daniel, nos versos 12 até o verso 24, nós lemos o seguinte. Daniel capítulo 8, versos 12 até o 24. Aqui fala de uma coisa chamada transgressão assoladora. O que é a transgressão assoladora? É você ter um sistema humano de salvação por obras meritórias, onde não é um intercessor que te salva, é você mesmo que tem alguém que intercede por você, para você mesmo pagar as tuas culpas, os teus pecados. Então a profecia fala que em determinado momento da história, o sacrifício de Cristo seria usurpado. O ministério de Cristo seria usurpado. E essa profecia de Daniel, capítulo 8, dos versos 12 até o 14, diz o seguinte: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. Então o que foi lançado por terra aqui não foi um edifício, foi um conceito. A verdade. E o que fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e a transgressão assoladora? Visão no qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me respondeu: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A gente já estudou aqui a profecia das 70 semanas, que elas têm o mesmo início da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, a gente, estendendo a profecia das 2.300 tardes e manhãs, a partir do começo das 70 semanas, a gente vai chegar no ano de 1844. Foi quando nasceu, no movimento do Advento, o conceito de que renasceu, foi reconstruído o conceito no mundo evangélico, no mundo cristão, de que existe um santuário no céu, de que nós não precisamos depender de um homem, de líderes religiosos para poder alcançar bênçãos de Deus. Nós não precisamos pagar pelo nosso pecado e nós somos incapazes de pagar pelo nosso pecado. Nós não temos condições de pagar pelo nosso pecado, pelo nosso erro. Nós não temos como nos salvarmos a nós próprios. Nós precisamos de alguém que foi perfeito. Então, Jesus, sendo perfeito, morreu pela gente e conseguiu resolver o nosso problema de pecado com Deus. Agora a gente vê aqui, em 1 Timóteo, capítulo 2, lá no versículo 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Aqui diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então Jesus morreu por mim e por você. Ele pode pedir desculpas, ele pode pedir o perdão de Deus para nós. Não há ninguém aqui na terra, por mais bom que tenha sido, que tenha morrido por nós. Então você pode pegar o teu pastor, ele não morreu por você, ele não pode perdoar o teu pecado. Você pode pegar o padre, ele não morreu por você. Você pode pegar Maria, você pode pegar Paulo, grandes personagens da história bíblica, Davi,
José, enfim, pessoas assim que são ícones espirituais para nós hoje, mas nenhum deles morreu pelos nossos pecados. Por isso que só Jesus é o nosso intercessor. E eu gostaria de te encorajar, através desse estudo de hoje, a você buscar a Deus em oração, confiando que a tua oração não é menos poderosa do que a oração de um líder religioso. No Salmo capítulo 32, versículo 5, nós lemos o seguinte. Aqui diz assim: Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando nós confessamos a Deus, Ele nos perdoa. Quando nós conversamos com Jesus, Ele intercede por nós diante de Deus, e assim a gente alcança a graça e a misericórdia que a gente precisa. Em Isaías capítulo 43, versículo 25, nós lemos o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Isaías 43, versículo 25. Aqui, estou tendo um probleminha aqui, só um instantinho. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Veja o que está escrito aqui. Aqui o profeta Isaías diz o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então nós, quando erramos, nós temos o registro dos nossos erros. Um anjo que nos acompanha, chamado de anjo relator, ele relata todas as nossas falhas. Essas obras más que nós cometemos vão falar contra nós no dia do juízo final. Então esse relatório fica no céu, por isso que no céu existem registros, existem livros, e quando alguém confessa seus pecados, a Bíblia fala que não é um anjo que apaga os pecados. Deus mesmo diz, eu mesmo, eu não confio essa obra para ninguém, eu mesmo vou lá para não ter erro nenhum, sou o que apago as tuas transgressões. E das tuas falhas, dos teus pecados, eu não lembro mais. Então o amor de Deus, a misericórdia de Deus é muito grande. Só que nós temos que nos valer, nós temos que nos aproveitar da oração. A oração é um privilégio grande que Deus concedeu a mim e a você, e nós muitas vezes não temos aproveitado essa oportunidade de acesso livre ao trono da graça para confessarmos nossos pecados. Nós temos um costume de orar a Deus louvando a Ele, agradecendo e muitas vezes pedindo, mas nós não falamos do nosso pecado e não pedimos perdão. E nós precisamos conversar com Deus pedindo perdão dos nossos erros. Aqui diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e ainda eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Que você possa acreditar que a tua oração tem poder porque Jesus intercede por você. Você não precisa de um pastor para resolver o teu problema do pecado, de um padre, de uma entidade espiritual, de um santo, não. Você precisa de Jesus. Ore a Jesus, confie, tenha fé. Você vai se salvar, você vai receber o perdão dos teus pecados.